Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Será que já estou ao vivo? Boa noite. Olá, doutor Otávio. Boa noite. Estão conseguindo me escutar bem? Conseguem? Ótimo. Deixa eu já visualizar aqui para a gente entrar. Eita. Ah, deu certo. Tudo bem? Oi, Flávia, boa noite, tudo bom? Boa noite. Consegue me escutar bem, doutor Otávio? Consigo te escutar bem, e você? Consigo perfeitamente, também te visualizo muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Ótimo. Que felicidade, viu, em tê-lo aqui nessa live. Você é uma das pessoas que eu conheci durante essa pandemia, né? Que a gente se reinventa, entra no Instagram e começa a admirar pessoas e surgirem grandes profissionais que a gente admira. E quando são colegas, a gente tem um apreço maior, pelo menos eu tenho com certeza. E sou uma grande admiradora do seu trabalho. Os seus Obrigado. posts, os seus vídeos, eles me acrescentam muito no meu dia a dia. Então, conversar com um especialista como você, para mim, é uma honra. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras, para mim é um prazer estar aqui. Vamos tentar trazer um pouco de informação para empoderar as pessoas a respeito de um assunto tão comum e prevalente, né? Todo mundo tem alguém aí na família, um familiar de amigo, e acho que a gente consegue amplificar o conhecimento. Com certeza. Bom, pessoal, as pessoas aí vão entrando, mas eu sou alguém que não gosta de perder tempo, porque eu, sinceramente, acho que eu vou aprender tanto hoje que, para mim, esse momento aqui é único. Então, vamos lá. Eu vou te apresentar, tá bom? Para as pessoas que estão entrando. O doutor Otávio Ribeiro tem um currículo extenso. Eu até tive que sintetizar aqui um pouquinho, porque em tão pouca idade já está com um currículo bem grande. Então, ele é médico pela USP, tem residência em clínica médica e geriatria pela USP, pós-graduação em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês. É médico colaborador e pesquisador do ambulatório de psiquiatria geriátrica. Ex-professor dos cursos preparatórios de residência médica, SANAR e SJT. Bem grande, né? Depois eu quero ainda essa resposta. Como é que é essa história aí? Tão novinho assim, com um currículo enorme. E para as pessoas que estão entrando, eu sou a doutora e que não me conhecem, né? Que segue a doutora Otávio. Eu sou a doutora Flávia Kurkowski, médica nuclear e médica da família. Então, todos sejam bem-vindos e mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem-vindo. Vamos começar? Ui! Bora Opa! lá, A tecnologia. Então vamos vamos que lá. vamos. Vamos que vamos. Eu vou te chamar de Otávio, pode ser? Por favor, claro. Ótimo. Otávio, a gente sabe, né? Que nós, em todo o mundo, em todo o globo, o aumento, a gente vivencia o aumento da expectativa de vida. Então, a nossa sociedade, ela vai se tornando sempre mais idosa. Com essa questão também da idade, da possibilidade de tratamentos, de diagnósticos, várias doenças aí vão sendo detectadas e também melhores manejadas. Então, esse aumento da expectativa de vida aí, necessariamente, nós temos um aumento das demências? Boa pergunta. Realmente, Flávia, se você parar para pensar, há 100 anos, a nossa expectativa de vida girava em torno de 4 a 5 décadas, né? Então, mesmo para câncer, a gente não vivia tanto assim para ter alguns tipos de câncer, então a prevalência e a incidência de neoplasias também não era tão grande. Agora, se a gente considerar que a idade é um fator de risco não modificável e talvez seja um dos principais fatores de risco para demência, vivendo 8 décadas, que é a nossa expectativa de vida Sim. atual, sem dúvida alguma, espera-se um aumento cada vez mais significativo da prevalência e da incidência de síndromes demenciais. Isso é verdade. Hoje a gente tem um dado aí que acomete de 20 a 25% das pessoas acima de 85 anos, né? E se a gente for avaliar pessoas institucionalizadas, esse número aumenta bastante, né? E eu vejo, na minha Perfeito. prática clínica, eu imagino que na sua, com certeza mais ainda, por se tratar, né, com idosos mais que eu,
grande preocupação da população, inclusive da população assim, um pouco mais jovem, né, com relação a essa demência, qualquer transtorno que eles pensam da memória, da atenção, já ficam muito preocupados, né, por estarem acometidos com a demência. Então, doutor Otávio, fala para a gente quais são as alterações normais, que podem ser consideradas normais em um idoso. Eu digo a respeito das alterações cognitivas mesmo. Boa. A gente sabe que à medida que a gente envelhece, algumas das funções cognitivas podem ter um declínio que não é significativo, um declínio leve, e outras até melhoram. Se você pensar no seu repertório de vocabulário e no seu repertório de conhecimento de mundo, né, você, sem dúvida alguma, vai aumentando o seu acervo. Agora, o que a gente mais observa no envelhecimento cognitivo normal você tem uma redução que começa a acontecer na terceira, quarta década de vida da velocidade de processamento. Então, tanto motor como cognitivo. Então, você pode demorar um pouquinho mais para processar aquelas informações, mas isso muitas vezes não te incapacita em nada nas suas atividades do dia a dia. O idoso pode ter uma dificuldade um pouco maior quando ele faz 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, que a gente chama de multitasking. Então, se ele conseguir focar em uma tarefa, ele vai muito bem. Mas se ele estiver cozinhando, atendendo o telefone e prestando atenção no Jornal Nacional, a chance dele deixar alguma coisa no fogão ou não conseguir falar o que ele gostaria no telefone aumenta. Né? Otávio, eu já tô fechando meu diagnóstico aqui. Brincadeiras, segue. Você tá fazendo a prescrição, estudando, abrindo o Instagram e o e-mail, e hoje a gente vive no multitasking o tempo inteiro, praticamente, né? E, na verdade, muitas das queixas, elas estão mais relacionadas à atenção do que à memória, né? A atenção, eu falo que é a porta para a memória. Se você não estiver atento, você vai ter muita dificuldade em ter um registro daquela informação, daquele conhecimento, gravá-lo e depois reacessá-lo. Então, o que a gente mais observa com o envelhecimento cognitivo normal é essa dificuldade maior no multitasking, uma pequena alteração da atenção e da velocidade de processamento, e para habilidades visoespaciais também um declínio muito irrisório. Assim. Então, na maioria das vezes o paciente chega aqui e traz algumas queixas que estão relacionadas a transtornos de humor, então ele está mais ansioso, então ele tem mais dificuldade, ou senão, é muito comum assim, não, doutor, olha, a alteração dele é seletiva. Quando a esposa fala alguma coisa, ele sempre esquece, mas quando é alguma coisa do trabalho, ele não tem dificuldade. Então, a esposa sempre fala, né, brinca. Mas então é isso, assim, aqui depende muito, a queixa ser corroborada pelo informante, é o que deixa a gente um pouco mais preocupado, né? Então a esposa falando, olha, realmente eu estou preocupada nesses últimos 2 anos, ou o paciente se queixar significativamente e perceber progressão na piora, isso começa a deixar a gente preocupado. Mas normalmente é isso. Então, o envelhecimento cognitivo normal, o que a gente mais observa são alterações na velocidade de processamento, no multitasking e na atenção complexa. Excelente. É engraçado, você falou dessa questão, né, que a gente fala que a seletiva, então agora eu fiz o diagnóstico, foi do meu marido. Brincadeira. Mas é interessante. Então, assim, a gente cabe dizer aqui que não pode afetar a vida, né, a funcionalidade da pessoa. E você citou uma coisa muito interessante mesmo, que é muito importante a gente escutar o próximo, né? Então, inclusive, quando eu atendo também pacientes que estão com essas queixas, a gente sempre pede para levar um acompanhante. Né? Porque as pessoas ao redor, elas começam a perceber que tem alguma coisa que está bem diferente, né? E quais os domínios cognitivos, assim, eles podem ser afetados na demência? Pode ser afetado tudo? E se você puder dar uma ajudinha assim, para o pessoal entender qual plano, né, a gente tem afetado e como que isso se manifesta? Perfeito. Bom, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante só de ressaltar um pouco antes é que, assim, comumente o paciente vem acompanhado de alguém. E é muito comum que quando o paciente tem a demência, o médico foque no acompanhante e esqueça do indivíduo com demência. E é muito importante que, mesmo com o comprometimento cognitivo, você entenda que o paciente é protagonista de sua consulta e você acesse, mesmo que ele vá falar alguma coisa que não é fidedigna, que ele confunda aí alguns dados autobiográficos, se dirige a ele. E sim, é fundamental o informante, porque para avaliar a funcionalidade, o informante que vai te dar essas informações.
E muitas vezes o paciente ele não tem noção sobre os próprios déficits. Então ele fala assim, mas você... Não, estou trabalhando, doutor. Ontem fui no escritório. Né? E o indivíduo já faz alguns meses ou anos que ele não trabalha. Né? Bom, em relação aos domínios cognitivos, Flávia, e isso é... Pode Eu falar. posso até te interromper, que eu acho interessante isso que você falou, porque realmente eu já vi muito essa questão de até o próprio acompanhante não deixar o paciente falar, né? E esquece que a gente precisa escutá-lo até para fazer a própria avaliação, né? Como está a cognição Exatamente. e tudo. É, Ou acontece corrige, muito. né? Você pergunta uma coisa para o Ocorre. paciente, ele já quer falar antes, né? É, Isso é razoavelmente frequente. é. Mas, enfim, então, acho que dar espaço para o paciente falar, a gente está avaliando e também deixando ele entender que a consulta é dele. Uhum, Bom, em relação aos domínios, basicamente assim, tem várias formas de subdividir, mas eu vou falar aí dos principais. A memória, né, principalmente a memória uhum, episódica, que é aquela memória uhum. online. Então eu falo, Flávia, ó, anota esse telefone para mim. 32157899. Enfim. E aí você, o seu marido entrar e fala, Flávia, precisa pagar a conta hoje. E você desfoca e daí eu volta para mim e falo, qual foi aquele telefone que eu te falei? É aquela informação que fica na nuvem e que você precisa reacessar, tá? Uhum. Então, principalmente a memória. A memória que a gente chama de episódica. Além disso, a gente tem as funções executivas. As funções executivas é difícil de entender, mas elas são muito Uhum. comprometidas na maior parte das demências, de Alzheimer, demência vascular, que é a sua capacidade de selecionar, vamos dizer assim, selecionar, organizar, planejar e afastar estímulos que possam atrapalhar a tomada de decisão e chegar no final de uma tarefa. Então, eu vou, por exemplo, te dizer um exemplo do corriqueiro. Você vai no mercado, você precisa saber o que está faltando, o que você vai comprar, quanto mais ou menos você vai gastar, como você vai pagar. Quando você chegar lá para fazer as compras, muitas vezes você vai passar numa prateleira que vai ter algo que não está na sua lista e que pode chamar atenção e te mudar a sua rota e você vai ter que inibir aquele estímulo para chegar no final e ter a sua tarefa concluída, que é voltar com as compras para casa. Então você, Uhum. inclusive, precisa ter ideia de quanto que você vai comprar para ver se cabe no porta-malas. Então, tudo isso, esse planejamento do passo a passo para chegar numa etapa final de uma tarefa que você precisa concluir, isso chamam-se as funções executivas, tá? Além de memória e funções executivas, a gente tem a atenção complexa, que basicamente é a sua capacidade de focar, mudar o foco atencional e voltar. A cognição social, que basicamente é o comportamento. E a gente sabe que tem, assim, 97% dos pacientes que têm demência vão experimentar sintomas de comportamento ao longo da evolução da doença. E tem uma demência específica, na verdade, uma doença específica, que é a demência frontotemporal, Frontotemporal. na qual os sintomas de comportamento são proeminentes desde o início da doença. Então, por exemplo, o Alzheimer a gente sabe que começa mais com a queixa de memória. A demência frontotemporal variante comportamental, o paciente começa com as alterações comportamentais e basicamente se manifestam como? O paciente fica desinibido, então perde a vergonha, perde o juízo, perde o filtro, perde É. aqui o córtex frontal. Então ele, por exemplo, tá no elevador e ele fala, nossa, nem conhece a pessoa, fala, nossa, como você tá gorda, né? Ou senão, às vezes ele come coisa que não é de comer, ele pega alguma coisa do lixo. Então ele começa a ficar desinibido, ele pode ter apatia, que é aquela Uhum. falta de iniciativa ou de interesse. Então, se ninguém falar com ele na mesa, ele não abre um assunto com ninguém, ele fica parado olhando para frente para o prato. Né? Apatia, desinibição, alterações, síndrome psicótica, então alterações como delírios e alucinações podem acontecer também. Então, isso envolve o comportamento e a cognição social. Tá? Isso, se você for parar para pensar, uma alteração comportamental grave incapacita o indivíduo para a vida em sociedade, para viver de maneira autônoma e independente. Né? Além disso, É. as habilidades visoespaciais e visoconstrutivas. Eu vou te dar aí basicamente dois exemplos, tá? Você vai estacionar o carro, vai fazer uma baliza. Você precisa ter essa habilidade de entender o todo do espaço e coordenar seus movimentos para que você encaixe direitinho na vaga. Até tem a ideia de que seu carro cabe ou não na vaga. Você fala assim, nossa, Otávio, mas eu sempre fui ruim de baliza. Claro, eu também demorei muito para aprender a fazer baliza. Mas, e você sempre vai comparar a Flávia com a Flávia de 10 anos atrás. Tem coisas que você nunca foi boa na vida e não adianta eu dizer que você está com demência porque você não vai bem nesse aspecto. Tem que ter um declínio em relação à sua performance prévia. Então, bom, em habilidades visoespaciais, visocognitivas, eu dou esse exemplo de você
estacionar um carro, ou, por exemplo, de se manter numa faixa, né, enquanto dirige. Enfim, bom. Então, habilidades visoperceptivas, visoespaciais, cognição social, atenção complexa, memória, funções executivas. Eu Linguagem. acho linguagem, perfeito. A linguagem é outro domínio importante e que nas degenerações lobares frontotemporais. Degenerações lobares frontotemporais basicamente é o seguinte: são doenças neurodegenerativas que acometem principalmente as regiões laterais aqui da frente e na região frontal do cérebro. E elas são compostas por basicamente dois tipos de demência. A demência frontotemporal, que eu já falei para você, que é a variante comportamental, que dá aqueles sintomas todos de inibição, e tem as variantes de linguagem, que tem um nome difícil, chamam-se afasias progressivas primárias, tá? Em que o indivíduo começa, então, se na demência frontotemporal o indivíduo começa com alterações de comportamento, nessas afasias primárias progressivas, antes de ter alteração de memória, de funções executivas, de planejamento, o indivíduo começa a ter dificuldades na linguagem. E linguagem basicamente é falar, né, assim, falar, escrever, ou seja, se expressar e ser compreendido e compreender, né? São essas as duas alças da linguagem. Então, o paciente pode ter uma dificuldade de encontrar palavras, que a gente chama de word finding. Então, ele fica aquela coisa da ponta da língua. E aí ele começa a usar, por exemplo, em vez dele falar, minha caneta, ele fala essa coisa que eu uso para escrever. Porque ele não tem o logo, né? Ele não tem a memória semântica desse objeto. Ele pode, por exemplo, olhar o carimbo, saber que é carimbo, mas não saber que serve para carimbar. Então ele pode ter uma dificuldade de fala, de expressão, de escrita, de fala, assim como de compreensão. E isso acontece, tá? Na doença de Alzheimer, a gente sabe que ela acomete uma região temporal também, mais medial, que é da memória, mas ao longo da evolução da doença, o paciente começa a ter alterações de linguagem muito frequentemente. Então, boa lembrança sua, linguagem. E com isso a gente fecha os principais domínios cognitivos relacionados aí à nossa avaliação num paciente com queixa cognitiva. Nossa, que explicação excelente. Fantástico, muito bom. E fala pra gente, que a gente sempre escuta aí falando também do transtorno cognitivo leve. Qual que é a diferença? E se ela é um risco para a demência? Aí entramos numa seara importante. Vamos lá. O que eu vou falar para você, o que eu falo aqui no consultório, assim, todo dia eu vejo demência, né? Basicamente, todos os meus dias eu cuido de pacientes com demência, em casa, no consultório, institucionalizados ou internados. E aí, é muito comum que o leigo, né, o não médico, o não especialista, eles entendam como sinônimo de demência Alzheimer. Sim. E não, na verdade, a demência é uma síndrome. A gente chama hoje de síndrome demencial. O que é uma síndrome em medicina, né? É um conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer por diversas etiologias diferentes, diversas causas diferentes. Então, a síndrome demencial, o que é a síndrome demencial? O indivíduo tem uma queixa cognitiva, que pode ser de memória, de atenção, de planejamento, de linguagem. Ele tem essa queixa. Essa queixa, quando avaliada por um especialista, por um médico, você percebe que ele tem um desempenho pior nessa avaliação. Então, não é só uma queixa subjetiva. Eu avaliei objetivamente e percebi que esse indivíduo ele vai pior do que a população geral, um desvios padrão abaixo da média. E essa alteração cognitiva que ele tem como queixa e que foi avaliada e objetivamente existe, comprometem a funcionalidade do indivíduo. Então, ele não consegue mais viver de maneira autônoma e independente. Como é que você avalia isso, Otávio? Então, num paciente que trabalha, começam a aparecer esses problemas no trabalho. Então, ele demora mais para entregar uma tarefa, ele se confunde com compromissos, falta numa reunião, esquece que o cliente está esperando ele. Então, esse indivíduo tem um comprometimento funcional. Né? Não adianta você achar que ele vai começar tendo um comprometimento que ele não consegue tomar banho. Não, isso acontece em comprometimentos cognitivos mais severos e numa fase mais avançada da doença. Então, nesse começo, são as coisas mais sutis, Flávia. Tá? Então, uma coisa que eu avalio muito, né? Remédio. Então, o paciente começa a se atrapalhar com a tomada de remédio. Isso é síndrome demencial. E essa síndrome demencial, ela pode acontecer por uma série de causas. A principal delas, do ponto de vista neurodegenerativo, é a doença de Alzheimer. Ok. Por que eu expliquei o que é síndrome demencial? Que aí fica fácil da gente entender o que é a sua pergunta, que é o tal do comprometimento cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo menor. Né? No DSM-5. Mas isso são classificações, mas basicamente o que é? É como se fosse um estágio entre a cognição normal e a demência.
O indivíduo tem uma queixa cognitiva subjetiva. Quando avaliado pelo médico ou pelo neuropsicólogo, existe um comprometimento objetivo de alguns domínios ou de um domínio cognitivo e esse paciente consegue se manter funcional. O paciente não tem um comprometimento funcional. Portanto, ele não é chamado de um paciente com uma síndrome demencial, mas sim com um comprometimento cognitivo leve. Mas eu vou além um pouco, porque acho que isso é muito importante de ressaltar. O comprometimento cognitivo leve não necessariamente aumenta o risco de demência. Porque pensa que o paciente pode estar com um comprometimento cognitivo leve porque ele está com uma apneia do sono. Ele não está dormindo à noite e, portanto, ele fica com sonolência diurna, a atenção dele dirigida fica pior, ele pode ter comprometimento, inclusive, da memória por conta disso, e aí ele não funciona direito no outro dia, apesar dele conseguir ser autônomo e independente. Eu corrijo a apneia do sono, eu volto o indivíduo para a cognição normal dele. Então, tanto para síndrome demencial como para comprometimento cognitivo leve, existem causas potencialmente reversíveis, tá? E aí quando você faz o comprometimento cognitivo leve, avaliando o paciente, você vai nessa pergunta anterior sua, dos domínios. O paciente pode ter um comprometimento cognitivo leve só do domínio memória, e a gente chama isso comprometimento cognitivo leve de único domínio, ou ele pode ter um comprometimento cognitivo leve de um único domínio não memória, por exemplo, linguagem. Ele pode ter um comprometimento cognitivo multidomínio, que inclua memória ou não. E a gente sabe que, por exemplo, o indivíduo que tem um comprometimento cognitivo leve, que memória é um domínio afetado de maneira significativa, tanto único como multidomínio, esse paciente tem um risco maior de desenvolver, de que esse comprometimento seja devido à doença de Alzheimer. Entendeu? Então, aumenta o risco? Pode aumentar. Não necessariamente. Se tivermos causas potencialmente reversíveis, conseguimos corrigi-las. Outra coisa, depressão. Sim. O paciente que está francamente deprimido, ele pode ter alteração importante, principalmente da atenção e das funções executivas. Você dá um antidepressivo, trata o paciente, ele volta para a eutimia e ele passa, então, a funcionar bem e melhorar esses déficits cognitivos. E isso, se você pensar categoricamente de um ponto de vista de síndrome, é um comprometimento cognitivo leve. Tá? Nossa, fantástico. Mas existem, então, fatores de risco, coisas que vão predispor à demência? Sim, existem. E esses fatores de risco, a gente tem os fatores de risco genéticos, a gente tem os fatores de risco ambientais. E a gente está falando de demências lato sensu, de demências, o termo geral, não de doença de Alzheimer especificamente, tá? Mas basicamente o que a gente vê como principais fatores de risco para desenvolvimento de demência, o primeiro é a idade, a gente já falou, né? Fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade, principalmente. Se eu colocar aí na conta tabagismo e dislipidemia, mas principalmente hipertensão, obesidade e diabetes, e principalmente entre esses três, hipertensão. A gente sabe que muitas vezes a doença de Alzheimer vem com alterações vasculares cerebrais, e isso acelera a progressão da doença de Alzheimer, e esses fatores de risco são compartilhados. Então, indivíduos que foram hipertensos na idade madura, né, dos 35 aos 60 anos, se não bem controlados, têm um risco maior de desenvolver demência. Outra coisa é traumas na cabeça, traumatismo cranioencefálico, também aumenta risco. Pacientes que têm insônia, dormem mal ao longo da vida. Então a gente sabe, por exemplo, que indivíduos que têm um turno de trabalho noturno, como você fez na residência, eu também, claro, você fez por 1 ano, 2 anos, mas quem tem turno de trabalho, então indivíduos que são seguranças, que fazem limpeza à noite, ou que trabalham num restaurante que é 24 horas, enfim, loja de conveniência de posto, que tem muitas 24 horas, enfim, farmácia, esses indivíduos que dormem mal têm um risco maior de desenvolver comprometimento cognitivo, apneia do sono. E uma coisa importante o que pode, a gente está falando de risco, mas assim, de proteger. Então, assim, escolaridade. Então, né, quanto mais você estudar na vida, então pode ser aprender uma língua, aprender um instrumento musical, fazer uma pós-graduação na sua área, enfim, até para conhecimentos mais diversos, você vai criando uma reserva cognitiva. O que é isso? É como se fosse uma poupança que você faz ao longo da vida, para quando a doença começar a cometer seu cérebro, você ter mais reserva até começar a desenvolver o sintoma e a síndrome demencial, isso começar a te comprometer no seu dia a dia. Né? Então, basicamente, são esses principais fatores de risco ambientais. E aí, claro, entra a dieta junto e a atividade física, porque inatividade física e uma dieta desregrada também vão te acumular fatores de risco cardiovasculares.
Agora, dos fatores de risco genéticos, Flávia, a gente sabe que quem tem um parente de primeiro grau com doença de Alzheimer senil mesmo, que começa depois de 65 anos, tem um risco maior. Se tiver 3 ou mais, o risco aumenta ainda mais, tá? O risco não é tão maior. E tem para a demência de Alzheimer senil, o que é senil? É que começa depois de 65, que é a mais frequente. Tem a doença de Alzheimer pré-senil, que acontece antes de 65 anos, e aí o componente genético ele começa a ficar um pouco mais importante para essa faixa etária. Mas para senil, do ponto de vista genético, a gente tem um alelo chamado alelo da apolipoproteína epsilon, E ou epsilon, que se o indivíduo tiver um alelo, esse alelo epsilon pode ser 2, 3 ou 4. Se ele tiver o alelo epsilon 4, ele tem um risco maior, e se ele tiver os dois alelos epsilon 4, esse risco é ainda maior. Tá? Então eu vou ficar saindo dosando o alelo epsilon 4 para todo... Não, isso não tem evidência de se fazer. Tá? Mas a gente sabe, estudando cérebros de pessoas que, quando morreram, foram fatiados, e a gente viu patologia Alzheimer, eles têm um risco maior se forem portadores dessa mutação ou desse gene do alelo epsilon 4, tá? É isso. Não, excelente. Cabe aí dizer também que nesses fatores de risco a gente pode colocar consumo de tabaco e álcool? O consumo de álcool, principalmente na idade adulta e com uma carga de álcool um pouco maior, então mais frequente, e tanto na quantidade de álcool como na frequência, pode aumentar o risco de comprometimento cognitivo, não tanto, mas se a gente colocar assim, é um risco, existe a demência alcoólica. Existe a demência alcoólica. Mas aí são aqueles pacientes que têm um consumo de álcool muito mais importante ao longo da vida. Então, a síndrome demencial por conta de uma alteração degenerativa relacionada ao álcool. Agora, sim, existe como fator de risco, mas não é tão importante como os que eu mencionei, principalmente aqueles fatores de risco cardiovasculares. E outra coisa importante, Flávia, é você ser um indivíduo ativo na sociedade. Então, assim, você ser um indivíduo não só fisicamente ativo, mas cognitivamente ativo e socialmente ativo. Então, assim, por exemplo, na nossa profissão, a gente tem esse privilégio de estar sempre conversando com pessoas. A pessoa te conta uma coisa, ela fala do filho. Então, você, como é que tá o Juninho, seu parente e tal? E, como é que tá a sua neta? Ela tava com 6 meses. Então, você está sempre usando a cabeça, tanto no convívio afetivo, como também usando a cognição para se lembrar e ter interação social. Então, eu até falo assim, vai fazer fisioterapia. Doutor, mas não é melhor ele fazer em casa? Fazer em casa você tem o benefício físico, mas fazendo num lugar que ele encontra outros idosos, ele vai ter o benefício também de conviver com outras pessoas, de conversar, de trocar informação, enfim. Então, maravilha, é isso. Show. E então, você já até citou aí alguns fatores protetores. Tem mais alguma coisa para falar? Você já disse, né? Aprender alguma outra língua, né? É fantástico. Isso, e tem vários idosos aí que falam que não vão aprender justamente porque não vem a possibilidade de falar, né? Então, sempre estudar, né? Foi outra coisa que você falou, essa interação social. E existe mais alguma outro fator protetor? Atividade física, né? Uma boa alimentação. E esses controles pressóricos e glicêmicos. Isso, mais alguma coisa? Isso, exatamente. E dormir bem. E dormir bem. Ótimo, manter sempre ativo, né? Achei bem interessante isso que você disse aí agora, porque eu imagino que nessa pandemia nossa, que os idosos, então, foram uma das pessoas, né? Pessoal, a idade, uma das mais acometidas, ficando em casa, aumentou o índice de depressão, então você deve ter pego, né, várias manifestações bem tristes. Mas, E só para te dizer, Flávia, que assim, aquele indivíduo que estava limítrofe antes da pandemia, então o cara que era um comprometimento cognitivo leve, ainda estava se segurando com a reserva cognitiva dele, esse cara parou de ir para os lugares onde ele ia, então ter interações, ele ficou menos estimulado, muitas vezes entrou com sintomas depressivos e esse cara desceu ladeira. Então, infelizmente, converteu, né? Converteu do CCL para uma síndrome demencial. Triste mesmo. Mas como então é feito esse diagnóstico de demência? Explica pra gente, porque o que existe tem de pessoas, né, chegando e querendo fazer exames aí de rastreio. Fale pra gente como é feito esse diagnóstico. Perfeito. Primeira coisa assim, vamos lá, o que é rastreio, né? Rastreamento de uma doença. É quando você detecta, faz um exame, uma intervenção diagnóstica para identificar uma doença antes de que o paciente tenha sintomas dessa doença.
ponto. Isso pode acontecer com câncer de próstata através do PSA, pode acontecer com o câncer de intestino pela colonoscopia, e mama e tal. Para demência, não tem evidência de você fazer uma testagem cognitiva para quem não te traz queixa. Esse é o primeiro ponto. Então o paciente vem com a queixa, e aí sim, ele tem a queixa dele, você vai fazer uma avaliação. Então, através da anamnese, com ele e com o acompanhante, de como é que foram, quais são os principais domínios, como é que isso foi progredindo, o quanto isso incapacita o indivíduo. E aí você vai para uma testagem cognitiva. A gente tem algumas ferramentas validadas para isso, que a gente faz no consultório, uma aplicação, e que com essas ferramentas você consegue acessar os domínios cognitivos que você quer. Claro, não são excelentes, você tem poucas tarefas para cada domínio, mas são as que são validadas e te dão uma ideia geral. Você vai escolher qual ferramenta você quer de acordo com os domínios que você quer avaliar melhor e de acordo com a escolaridade do seu paciente. Porque se você dá uma atividade muito difícil para o indivíduo que tem um ensino fundamental incompleto ou analfabeto, ele vai ter um efeito chão. Eles dão todos muito mal, você não consegue discriminar. E se você der algo muito fácil para um pós-graduado, vai ter o efeito teto, todo mundo vai gabaritar. Muito bem, então você aplica o teste e vê. O paciente tem a queixa e na testagem ele foi abaixo do esperado para escolaridade, idade, enfim. Esse paciente tem então pelo menos ele tem um comprometimento cognitivo leve. Aí você vai fazer a avaliação funcional. Então o diagnóstico de síndrome demencial não requer nenhum exame. É anamnese, testagem cognitiva e avaliação funcional. Se o paciente tem a queixa que é constatado objetivamente por uma avaliação e tem comprometimento funcional, esse paciente tem uma síndrome demencial. Ok. E aí sim, eu vou fazer os meus exames complementares para tentar entender qual a causa. Se é uma causa potencialmente reversível, disfunção tiroidiana, deficiência de vitamina B12, uremia, alteração da função hepática, uremia, enfim. E aí eu consigo potencialmente reverter. Outra coisa importantíssima, remédio. A gente está usando remédios com alta carga anticolinérgica, está usando frontal, uma dose altíssima, Rivotril, enfim, benzodiazepínicos. Esse paciente você vai tentar reverter, a apneia do sono. E ele pode ter uma causa irreversível, que são as doenças neurodegenerativas. E aí, você fez a bateria inicial. HIV, sífilis, nosso país, muito importante, tem que fazer, né? São causas potenciais de comprometimento cognitivo. Você viu todos os exames, nenhum veio alterado. Você vai fazer uma neuroimagem, que é uma ressonância magnética do encéfalo ou uma tomografia. A ressonância vê com muito mais detalhe e acurácia os territórios cerebrais. Tomografia, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país não é tão fácil e tão acessível para todos uma ressonância. Então, muitos pacientes acabam sendo avaliados com uma tomografia. E no exame de neuroimagem, você vai buscar substrato que justifique aquela alteração cognitiva que você identificou no exame cognitivo e nas queixas. Então, você basicamente vai procurar o quê? O paciente pode ter uma causa potencialmente reversível na neuroimagem? Pode. Ele pode estar com... Eu já vi uma vez um paciente que estava bebendo em casa, caiu algumas vezes, ninguém viu, ele estava com hematoma subdural crônico. Ele tinha sangramento nos dois lados do cérebro, estavam comprimindo algumas estruturas e ele precisou receber uma intervenção neurocirúrgica para drenar esses hematomas. O paciente pode ter uma metástase cerebral para uma região específica e você pode tratar a neoplasia dele. Ele pode ter aquela hidrocefalia de pressão normal, né? Que é como se, assim, basicamente o paciente, o líquido do cérebro, vou falar em termos mais leigos, mas o líquido do cérebro, ou ele está produzindo demais ou reabsorvendo pouco e começa a acumular esse líquido e exerce uma certa pressão, vamos dizer assim, que gera a hidrocefalia, então começa a alargar o lugar onde fica o líquor e comprimir alguns territórios cerebrais e gerar. Então você vai lá, pode fazer uma drenagem desse líquido e com isso o paciente melhorar. Ok, não encontrei nada, não tem metástase, não tem um abscesso cerebral, não tem hidrocefalia. O que você vai procurar? Redução do volume cerebral, que a gente chama de atrofia. E a atrofia seletiva. Então, por exemplo, a atrofia pode ser mais naquela região que a gente falou, frontotemporal. A atrofia pode ser mais posterior no cérebro. Ela pode ser mais temporal medial, que é onde a gente observa geralmente as alterações do Alzheimer. E você pode encontrar alterações de doença cerebrovascular. AVCs prévios, microangiopatia, que é aquela lesão de pequenos vasos.
Então, eu só estou dizendo assim, o diagnóstico a gente faz pela anamnese, pela testagem e pela avaliação funcional. E os exames complementares, eles complementam a sua avaliação pensando nas potenciais causas reversíveis ou Excelente. potencialmente reversíveis e neurodegenerativas. Ah, excelente. Então vamos entrar nessa demência aí mais comum, né? Que é a doença de Alzheimer. Explica pra gente o que que é a doença de Alzheimer e qual que é a causa da demência. Doença de Alzheimer. Vamos lá. Então, a doença de Alzheimer é a principal causa neurodegenerativa Sim. para as demências. Quando a gente fala neurodegenerativa, pessoal, entenda-se que é uma doença que vai progredir a despeito de qualquer intervenção que façamos. Continuarão morrendo neurônios progressivamente. E, infelizmente, hoje, nesta data, 15/12/2021, nós não temos um tratamento que impeça a progressão da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela acontece por uma proteína que a gente pode, em alguns casos, produzir em excesso. Ou ter uma alteração da enzima que quebra essa proteína, e essa proteína começa a se depositar em algumas regiões cerebrais, e essa proteína ela é como se fosse tóxica para o neurônio. Então, à medida que você acumula essa proteína e ela se deposita nessas regiões cerebrais, o neurônio sofre e ele morre, e aí ele começa a, aos poucos, desconectar regiões cerebrais. Então, basicamente, é uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela começa a formar agregados fora do neurônio, e esses agregados, que são formados em placas, começam a produzir a patologia, a fisiopatologia do doença de Alzheimer. E tem também uma proteína chamada proteína tau, é uma proteína intracelular, que constitui os microtúbulos, que ela também começa a ficar disfuncional e aí morre neurônio. Então a gente tem a deposição da beta-amiloide e a liberação de tau conforme o neurônio morre, né? Então basicamente é isso, gente. É uma proteína que gera toda essa cascata que a gente chama de amiloidogênica e que produz a morte neuronal. Um dado bem interessante, Flávia. Eu estudo, você sabe, eu estudo a população com síndrome de Down. Ah, uhum. Nós temos um gene É. chamado gene precursor, que é APP, né? Gene precursor da proteína amiloide. Esse gene está onde? No cromossomo 21. 21. Então, a população com síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais desse par 21, né? Dos autossomos do 21. E como eles têm um cromossomo a mais, eles têm mais um gene precursor de amiloide produzindo amiloide. Então, os indivíduos com síndrome de Down, eles desenvolvem doença de Alzheimer muito Alzheimer. cedo. Né? Então, só para entender a causa, esse é um modelo muito claro, né, do indivíduo que produz mais amiloide e, portanto, com 40 anos, virtualmente, todos os indivíduos com síndrome de Down têm patologia de doença de Alzheimer na cabeça. É triste, né? Nós somos, nossa, avaliar todo o contexto e ainda pega, né? Ainda tem doença de Alzheimer e como é precoce, realmente. Até na própria, na medicina nuclear a gente faz tem alguns casos, né? Que chegam de síndrome de Down e, nossa, pacientes muito novinhos. Teve um caso, inclusive, com 35 anos. Então, assim, bem no É início. comum. É muito, muito comum. E qual que é, então, a evolução? Isso eu vejo uma dúvida, assim, muito grande na prática clínica dos pacientes, para entender todo esse processo evolutivo da doença de Alzheimer. Explica para a gente, por favor. Sim, claro. Bom, hoje, acho que, não sei se a gente vai falar do tratamento adiante, Flávia, mas Uhum. porque o tratamento hoje a gente sabe que é um tratamento sintomático, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente não consegue atuar na fisiopatologia da doença e a gente trata o sintoma, que é cognitivo e funcional. O que a gente consegue ver é que na trajetória da doença, quando o indivíduo se medica, então é medicado com as duas drogas que a gente pode usar, duas classes de drogas que a gente pode usar, em vez dele progredir assim, ele progride assim. Então, em termos de declínio, tanto funcional como cognitivo. Ok. O que é esperado? É esperado que o indivíduo cada vez mais piore a sua cognição. Então, ele vai ficando, à medida que você vai retestando ele ao longo dos anos, com aquelas baterias, Flávia, ele vai cada vez performando pior, tendo um score menor na bateria que você aplica. E a gente também tem baterias para avaliar a funcionalidade.
e à medida que o tempo vai passando, ele vai piorando a funcionalidade. Então, se naquele primeiro momento ele tinha dificuldades para tarefas complexas no trabalho, ele começa a ter dificuldades para pagar as contas de casa. Então, um dia cortam a luz e vão ver, tem 4 meses atrasado de conta de luz porque ele esqueceu-se de pagar no prazo. Ele a família começa a encontrar blister de remédio que deveria durar 20 dias, e aí tem remédio ainda bastante porque ele esqueceu de tomar o remédio. Então, o que se espera na trajetória doente de Alzheimer é que o paciente vai ter um declínio progressivo, cognitivo e funcional. Certo. E tem aquelas questões também que a gente observa, né? No início, chega ao ponto do paciente, então, ele nem conversar mais, né? Não poder mais se locomover. E essa eu acho que é a fase, assim, mais triste da doença. E várias pessoas também, elas perguntam assim, antes de falar da questão do tratamento mesmo, a doença de Alzheimer, quando a gente vê toda essa evolução, né, da patologia, a história natural da doença, ela mata, a doença em si, mata o paciente? Boa. A doença mata? Mata. Essa pergunta é essa, sim. E, na verdade, a família, né, recentemente, o paciente nada, a família fala assim, doutor, mas como é que vai matar ele, essa doença, né? Então, assim, quando você pega um câncer, você fala, pô, o câncer vai aumentando até que ele, sei lá, sangre, comprima, mas vai morrer de algum jeito. Então, o câncer de pulmão vai dar falta de ar, né? O câncer de intestino pode sangrar e obstruir o intestino, mas a demência, como é que vai matar o meu parente? Vamos lá. Como você tem a doença de Alzheimer na forma senil, que aparece depois de 65 anos, ela aparece no indivíduo que, por ser idoso, tem mais uma chance maior de desenvolver doenças que ameaçam a continuidade da vida. Então, esse indivíduo vai ter mais doenças crônicas. Então, ele é um cara que tem mais diabetes, hipertensão, pode evoluir com uma doença renal crônica e dialisar e morrer da doença renal crônica. Ele pode ser um cara que fumou a vida inteira e tem um enfisema pulmonar. Ele pode desenvolver um câncer e morrer no meio da trajetória da demência. Agora, vamos pensar no indivíduo que ele vai morrer da demência. Como é que esse indivíduo morre? Ele não desenvolveu nenhuma outra doença que levaria a óbito. Esse indivíduo ele vai piorando a funcionalidade, piorando a cognição, que nem você falou. Eu queria só deixar claro que a gente gradua em fase leve, moderada e avançada de acordo com a funcionalidade. Então, o que é uma doença, uma demência da doença de Alzheimer na fase moderada? Quando passa a ser moderada? Quando o indivíduo perde a capacidade para as atividades básicas da vida diária. Então, qual que é a primeira que é perdida? Na doença de Alzheimer, especificamente, a capacidade de vestir-se. E quando você fala vestir-se, você está dizendo não só que o paciente não consegue, você dá uma camisa ao contrário, ele talvez não consiga desdobrá-la para colocar. Mas começa, por exemplo, o indivíduo querendo usar a mesma roupa 3 dias. Ele escolhe roupas inapropriadas para aquela ocasião, então ele coloca a roupa de sair para ficar em casa, ele quer sair de pijama. Ele tá com uma roupa que está suja, ele vai lá, coloca em cima da mesa, no outro dia ele quer colocar a mesma roupa, e até a apraxia do vestir-se, que é essa dificuldade mesmo de colocar, de escolher a própria roupa e de colocar a roupa de vestir-se. As atividades básicas, na geriatria a gente avalia bastante, são as 6 atividades básicas, que são banho, capacidade de tomar banho sozinho, vestir-se, segurar xixi e cocô, que são as continências, higiene e toalete, e transferência, tá? Então, que é a capacidade de você levantar sozinho da sua cama e até o banheiro, tá? Então, o paciente, ele começa a perder as atividades básicas de demência moderada, da doença de Alzheimer. E quando é que ela se torna grave, tá? A fase mais grave, a gente tem uma escala chamada FAST, que é uma escala que mostra a progressão funcional, e o FAST 7 é o último FAST que tem, e o 7A é quando o paciente ele começa a conseguir falar menos de 1 dúzia de palavras por dia. Então veja que o acometimento da linguagem acontece nesse momento, e aí, daí para frente, ele já tem muito pouco a perder. Então ele já perdeu todas as atividades, ele não consegue mais tomar banho sozinho, se vestir sozinho, não consegue mais segurar xixi e cocô. E aí ele começa a ter dificuldade, então, na linguagem, e ele progride com dificuldade para andar, para segurar o próprio tronco e para sorriso social. E aí a gente está falando de uma fase grave. E aí vamos falar, como é que esse paciente morre? À medida que ele vai progredindo na trajetória cognitiva e funcional, ele vai ficando cada vez mais frágil.
Então ele vai ficando, muitas vezes vai se tornar um indivíduo acamado, com pouca massa muscular, com algum grau de desnutrição. Ele começa a desenvolver as complicações mais avançadas da doença, que muitas vezes são a disfagia, a incapacidade de deglutir, e ele está acamado, e aí ele muitas vezes morre do quê? De uma broncopneumonia aspirativa. Ele aspira ou a própria saliva ou algum alimento, e aí ele faz uma pneumonia grave, já pega ele no momento em que ele está com algum comprometimento imunológico, e ele reage mal a isso e morre de um evento infeccioso. Ele pode ter uma embolia pulmonar porque ele está num imobilismo, e aí isso favorece uma trombose venosa profunda que incorre com um tromboembolismo pulmonar. Ele pode ter uma infecção de uma ferida, que a gente chama de escara popularmente, mas que hoje o termo correto é lesão por pressão, que infecta e leva ele a uma sepse de foco cutâneo. Então, como que morre de demência? Morre das complicações de um indivíduo frágil, com imobilismo, acamado e com disfagia. Geralmente é isso. Se você soltar um indivíduo com demência para viver de maneira independente, ele não vai buscar alimento, ele não vai buscar água, e esse indivíduo, um dos critérios de sobrevida mais curta num paciente com demência, além de estar no FAST 7 para frente, que ele já começou a falar, pelo menos, né, pensando em Alzheimer, tá? É a incapacidade do paciente se manter com uma ingesta de fluido e caloria suficiente para se manter hidratado e com uma albumina maior que 2,5. Então, esse paciente, se você soltar ele, ele vai desnutrir, ele vai desidratar, ele vai ter complicações possivelmente infecciosas e vai morrer disso. Ou o cara pode morrer de infarto, ele pode ter, né, veja que a gente vai tendo uma carga maior de doença cardiovascular, o paciente pode ter um infarto, pode ter um AVC e por aí vai. Mas é assim que morre. E só mais um adendo, Flávia, é que eu acho que é importante falar, doença de Alzheimer é diferente de demência da doença de Alzheimer. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar 10 cérebros de indivíduos que morreram com 86 anos, talvez eu encontre patologia de doença de Alzheimer em 8, mas apenas 3 tinham queixas de doença de Alzheimer em vivo, quando estavam vivos ainda. Então é muito comum você encontrar patologia. Então o cara tem a doença de patologia de Alzheimer, o que é isso? As placas do beta-amiloide, proteína tal. Mas ele não tem queixa cognitiva. Fantástico. Então isso é a doença de Alzheimer versus a demência da doença de Alzheimer. Bom, e você já antecipou aí, né, que até a data de hoje nós não temos tratamentos para a doença de Alzheimer. Fale um pouquinho para a gente, então, com relação a esse tratamento, que você falou que ele diminui um pouquinho, né, essa sintomatologia. A gente tem aquele paciente que ele vai ficar agitado, né, em associação. Então, a gente também tem que tratar isso, doutor Otávio? Pois é. E Flávia, os sintomas de comportamento, em determinado momento, eles trazem muito mais sofrimento para o paciente e para a família do que os próprios sintomas cognitivos, né? E isso é bastante difícil de controlar. E são muito frequentes os sistemas comportamentais. Bom, para cognição e funcionalidade, o que a gente tem para utilizar? A gente tem os anticolinesterásicos, tá, pessoal? Para que é esse termo difícil aí? Ele inibe uma enzima que degrada um neurotransmissor, uma substância que ativa os neurônios, chamada acetilcolina. Então, se você inibe a enzima que degrada, você preserva aquela substância na fenda da comunicação entre os neurônios. Então, entenda o seguinte, quando o paciente começa a ter queixa de memória, ele já tem a doença há pelo menos 10, 15 anos. Eu falo isso aqui, as pessoas falam, doutor, você jura? Sim, infelizmente, é a ponta do iceberg. Quando você dá um remédio que aumenta um neurotransmissor, ele é um tratamento sintomático. Você está aumentando um neurotransmissor, você não está reduzindo a proteína beta-amiloide se depositando. Ela vai continuar progredindo. Os anticolinesterásicos são 3 e eles estão indicados desde a fase leve da doença. Então, que o paciente tem o diagnóstico de doença de Alzheimer e demência. Os 3 são donepezila, rivastigmina e galantamina. Esses 3 estão aprovados para utilizar. Tá? E um segundo tratamento, que é uma outra droga, que é uma outra classe, que é um antagonista do receptor NMDA, é a memantina. E a memantina está indicado o uso a partir da fase moderada, quando o paciente começou a perder a capacidade de vestir-se. Só complementando, Flávia, você falou assim, Otávio, como é que a gente faz o diagnóstico de doença de Alzheimer? Porque o diagnóstico de demência é clínico.
O diagnóstico de doença de Alzheimer, demência pela doença de Alzheimer, você tem que ter o diagnóstico clínico de uma síndrome demencial e a gente tem o que se chama de biomarcadores da doença de Alzheimer, tá? Quais são os biomarcadores da doença de Alzheimer? Uma ressonância magnética do encéfalo com uma atrofia seletiva ou predominante das estruturas mediais temporais, leia-se hipocampos, que é a região mais importante para a gente registrar novas informações, responsável por uma alça importante da memória episódica, que é aquela que a gente conversou. A ressonância é um biomarcador. Outro biomarcador, Otávio, a gente tem um exame, a Flávia conhece muito melhor do que eu, que é o PET, né, que é uma tomografia e que a gente consegue, então, avaliar, através da injeção de uma glicose marcada, o metabolismo cerebral. Então, eu injeto uma glicose marcada e avalio como é que as diferentes regiões do cérebro estão utilizando essa glicose. E tem padrões específicos da doença de Alzheimer nesse hipometabolismo de algumas regiões. Tá? Então, o PET é um biomarcador e hoje, mais recentemente, a gente tem biomarcadores no líquor. Entenda que se a proteína beta-amiloide ela gruda, você cai a proteína beta-amiloide no líquor, livre, porque ela começou a grudar e sedimentar formando as placas. E a proteína tal, que aumenta conforme vai morrendo o neurônio, ela aumenta. Então, um padrão de proteína tal aumentada, tal fosforilada e tal total, com beta-amiloide baixo no líquor também é um biomarcador. E mais recentemente a gente está estudando marcadores séricos, né? E como o neurofilamento, beta-amiloide e tal no sangue, que é menos invasivo. Então, para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, você precisa ter um paciente que tem alguma evidência de uma amiloidopatia. Existe o PET amiloide, que marca a amiloide no cérebro. Sim. Ele tem que ter tau e ele tem que ter degeneração, que você pode ver por esses biomarcadores de neuroimagem estrutural e funcional. Então, só para que eu acho que aquela hora você perguntou, eu falei de demência, mas de doença de Alzheimer tem os biomarcadores de doença de Alzheimer. Tá? E o tratamento é esse, farmacológico é esse, que eu expus agora há pouco. É uma pena a medicina nuclear nessa questão, para esse diagnóstico, ser tão pouco acessível, né? É um exame ainda muito caro e o ANS não libera, né? Então é bem complicado, porque esse nosso exame, ele detecta a questão funcional, né? E não anatômica. E a gente detecta muito antes do que as alterações anatômicas presentes na ressonância magnética. E hoje, os centros, São Paulo é um desses centros, que São Paulo, Rio Grande do Sul, que você consegue associar os dois. O PET-CT, que avalia, junto com esse açúcar, né, o FDG, e também o beta-amiloide. E a gente já tem aí alguns também avaliando a proteína tal. Então, é muito bonito. Só que agora você imagina, fazer a ressonância já é cara, né? E nessa questão a gente fazer os três para tentar associar o que tem e o que não tem é complicado mesmo, não é fácil não. Mas, bom, o nosso tempo aqui também está acabando e eu gostaria de aproveitar dois pontos aqui com você, né? Essa sua experiência já lidando com esses pacientes, essas suas consultas, inclusive domiciliares, e também a sua experiência na medicina paliativa, porque eu acho que várias pessoas também não entendem que você pode aplicar a medicina paliativa na doença de Alzheimer. Então, fale um pouquinho essa questão da importância também da abordagem familiar e como pode ser aplicado esse tratamento paliativo nesse paciente. Ótimo. Bom, vamos lá. O conceito por conceito. Primeira coisa, o que é cuidado paliativo, né? Então, cuidado paliativo é uma abordagem para cuidar do sofrimento. Então, se você for ver a definição pela Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos são uma abordagem para auxiliar a cuidar do sofrimento do paciente e dos familiares que estão ao redor dele, enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida, geralmente uma doença grave, progressiva e incurável, e cuidando desse sofrimento multidimensionalmente, do sofrimento físico, do sofrimento psíquico, do sofrimento sociofamiliar, espiritual, existencial. Muito bem. A doença de Alzheimer se enquadra nesse perfil de doença? Com certeza. É uma doença grave, progressiva, incurável e que ameaça a continuidade da vida. Então, a abordagem de cuidado paliativo, com certeza, se encaixa para a doença de Alzheimer
e para as doenças neurodegenerativas que causam demência. Muito bem. Em que momento? Flávia, eu falei em algum momento de tratamento curativo? O tratamento é paliativo desde o começo, infelizmente. Dando as drogas que a gente tem hoje, elas não revertem o processo e não curam. Elas aumentam um pouquinho a sobrevida funcional e cognitiva do indivíduo. Então, o tratamento é eminentemente paliativo. Né? Se a gente for pensar, é um tratamento de suporte. Então, sem dúvida alguma, a abordagem paliativa está indicada. Até quem não sabe, não tem uma formação especializada em cuidado paliativo, faz isso, eu tenho certeza. Quando cuida de um paciente com demência, ele está cuidando do paciente, está cuidando da família, a família está extremamente sobrecarregada, o cuidador, as dúvidas, a intercorrência que acontece, está agitado, está perambulando, está batendo na cuidadora, está com delírio, está com alucinação. Então a gente cuida muito da família. E em determinado momento, você acaba cuidando. Você nunca deixa de cuidar do doente, mas você acaba cuidando mais da família do que do doente, tá? Em termos até de alinhar expectativas. Então, Flávia, eu não preciso, assim, isso é o beabá, assim, porque começa na revelação do diagnóstico. O indivíduo que chega aqui é um médico, pós-graduado, eu cuido de pacientes que foram professores titulares de instituições renomadas e que hoje têm problemas de cognição graves. Imagina para esse indivíduo que ganhou prêmios durante a vida, como é que é para essa esposa ver que o cara agora está usando fralda? Né? Agora, no começo lá, eu chego para o paciente e falo assim, mas ó, eu sei que você está com essa queixa de memória, eu te avaliei, realmente notei algumas alterações, eu vou pedir alguns exames e esses exames vão me trazer informações a respeito do diagnóstico. Quando você voltar, eu vou ter essas informações. Alguns pacientes gostam de saber com detalhes o que eles têm, e outros preferem que eu fale para a esposa, para o filho, não querem saber, só querem saber o que a gente pode fazer para ajudar. E alguns querem saber algumas coisas e vão me perguntando, onde você está? Então, isso é a perspectiva de cuidado paliativo. Eu estou dando a autonomia do paciente decidir o quanto ele quer receber de informação em termos de revelação diagnóstica. Né? E eu já estou cuidando do paciente aí, numa perspectiva paliativa de cuidado. Né? Começa aí. Na fase leve, a ideia é tentar maximizar a funcionalidade do paciente. Então, assim, ele ainda consegue se cuidar sozinho. Então, pode ser que ele consiga até dirigir por um período. Você faz uma avaliação específica para isso. Ele consegue ter uma certa autonomia e você vai tentando organizar com a família medidas para que isso aconteça de maneira segura, acima de tudo. Né? Na fase moderada, você já começa a trazer auxílio para as atividades básicas, senão esse paciente começa a ter, por exemplo, negligência de cocô que fica ali armazenado na região perineal, aumentando o risco de infecção urinária. Ele começa a não tomar banho, começar a desenvolver complicações disso, micose, enfim. Então, ele precisa de um cuidado mais especializado até para aquilo do autocuidado, para aquilo que ele se cuida sozinho. E na fase avançada, já é um paciente que já fala menos de 12 palavras por dia. Então, esse paciente numa fase mais avançada, o cuidado vai ser focado em conforto, dignidade e alívio de sintomas e cuidar da família, que está num sofrimento absurdo. Né? E os sintomas de comportamento, que acho que é a última coisa que faltou falar, que trazem enorme sofrimento, os sintomas de comportamento são bastante desafiadores. Eles podem acontecer em todas as fases da doença. Estou falando de Alzheimer especificamente. Cada demência tem... Né? E o tratamento principal desses sintomas são medidas não farmacológicas, que não são remédios. Tá? Só que é super difícil, porque você tem que ser criativo, você tem que conhecer o paciente, a família, o ambiente, como é que é a rotina, para tentar desviar o foco e o paciente viver melhor e pouco agitado. Quando isso está num rompante de agitação que beira agressividade, prejudica o cuidado, então o cara está agredindo o cuidador, está batendo na esposa, não tem muito jeito, a gente precisa usar remédio. E os remédios que a gente usa habitualmente para demência, ou seja, os anticolinesterásicos e a memantina, o efeito é muito sutil, né? A magnitude de efeito é muito pequena. Então a gente acaba usando várias classes de antidepressivos, alguns tentam até anticonvulsivantes, psicoestimulantes, mas o que a gente mais usa são os antipsicóticos, que a gente sabe que aumentam o risco cardiocérebrovascular e aumentam a mortalidade desses pacientes. O que é muito difícil, porque você tem que compartilhar com a família esse risco, porque eles que vão estar com a posse do remédio para medicar quando acontecer alguma desgraça, né? E a gente acaba medicando com a menor dose que seja eficaz e pelo menor intervalo de tempo possível,
tentando reduzir e às vezes o paciente volta a ficar muito agitado, agressivo e a gente precisa usar esses medicamentos aí de maneira continuada, né? Basicamente é isso. Não É. sei se tentei falar um Nossa, pouco de tudo, me na- desculpa. não, excelente. Eu tive uma aula que foi muito bom. Tenho certeza que para as pessoas você ficou deu para compreender um pouco mais a questão da própria, né, das demências, da memória, dessas alterações. Acho que agora as pessoas também conseguem tentar identificar mais quais são as mudanças que assim que devem me preocupar e me fazer procurar um profissional de saúde. E quando eu te perguntei até dessa fase dos cuidados paliativos, é porque eu vejo que existe um certo desconhecimento da população, que eles pensam que é só em casos de câncer. Eu não sei se você percebe isso, mas a minha prática clínica é o que eu percebo. E nesses últimos anos, os cuidados paliativos, ele tem, né, tomado um espaço muito grande na própria medicina e sendo disseminado mais pelas redes sociais, enfim. Então, para mim foi fantástico, eu agradeço demais, foi um momento assim único conversar, ter essa troca com você, ter essa aula com você, para falar de um tema, né, de uma doença, a gente aqui falando da Alzheimer, por exemplo, que é muito desafiador. É desafiador para os profissionais de saúde, porque também é um tratamento multidisciplinar. E eu atendo muito na rede pública, né? Então, na rede pública é mais desafiador ainda, porque a gente não tem esse acesso multidisciplinar em todos os locais, associado a problemas socioeconômicos da família. Então, é muito complicado. Essa questão de trabalhar, né, a família, fazer com que a família planeje e reveja as suas funções dentro de casa, e muitas vezes, você falou um fato que até aconteceu recente comigo, esse paciente que já está com doença de Alzheimer avançado e deglutiu, né, causou pneumonia. Então, a esposa, os dois muito idosos, a esposa fica 24 horas ao lado do marido, tentando ali prestar o cuidado, ela não aceita que nenhuma outra pessoa cuide, ainda se culpando. Então, assim, é muito complexo, né? Uma situação muito complexa que exige muita sensibilidade, e essa sensibilidade, eu acho que é assim, para mim foi o que você passou, com muita maestria, humildade aqui nesse momento. Então, eu agradeço muito essa sua participação, essa sua colaboração. Agradeço, tá, como colega, pelos seus posts, que você me ensina muito, me orienta muito. E como cidadã mesmo, né? Que a gente, quando a gente vem aqui falar, tentar falar para o outro, é com o intuito de levar um pouquinho de ajuda. Então, muito obrigada por esse momento. Fiquei muito feliz em ter essa oportunidade. Espero que você e sua família fiquem bem. E muito obrigada Obrigado. mesmo, doutor Otávio. Boa noite a todos que participaram. Divulgue essas informações, que aqui foi assim, uma aula rica, gente, muito rica. Eu acho que o pessoal que talvez leiga, que não entenda da área, eu não sei nem se entende, né? O que foi essa aula, o que foi esse momento aqui com você. Muito obrigada mesmo. Imagina, Flávia, eu que agradeço o convite e assim, fico disponível para novas conversas com você e se você quiser discutir algum caso, eu sei que na rede pública o recurso é muito limitado, é muito mais desafiador mesmo. E a todos aí que acompanharam, quiserem mandar direct, interagir, estou à disposição aí, vamos que vamos, porque daqui 40 anos somos nós que estaremos nessa faixa É, etária e possivelmente com queixas de memória evoluindo com demência. verdade. Se Doutora, ah, se não morrermos cedo, né? Se é, envelhecermos e vivermos até 80, 90 anos, talvez esse seja o caminho. e vamos tentar produzir mais sinapses, né? Assim, bom, eu só quero que você deixe um recadinho. Onde que o pessoal pode se encontrar? É em São Paulo? Legal. Bom, aqui Uhum, em São Paulo, eu faço consultório, estou no Instituto de Psiquiatria às quintas-feiras. uhum. Podemos nos encontrar no hospital, no consultório. Se for algum colega querendo discutir algum caso, podemos nos encontrar tomando um café. Sou super tranquilo quanto a isso. Para discussões de caso, são as redes sociais, normalmente com colegas que estão à distância. Para atendimentos de pacientes, tem a minha clínica aqui em São Paulo, consultório. E estou totalmente à disposição aí para ajudar a cuidar das pessoas que precisam do nosso cuidado.
Ótimo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fique bem. Tchau, Para tchau. você também. Boa noite. Fica com Deus. Boa Tchau, noite. tchau.